Rogue One, uma história Star Wars. Filme que está sendo considerado por alguns fãs como o melhor filme da saga de Star Wars nos cinemas. Eu discordo um pouquinho, eu gostei muito, é o meu filme preferido, mas eu acho Uma Nova Esperança e o Império Contra-Ataca ainda os melhores filmes, ainda mais considerando os recursos que eles tinham na época. Uma Nova Esperança praticamente quase foi feito do zero, ele não tinha nada naquela época do cinema parecido com o que foi feito. A ideia foi começada do zero, os recursos, tudo era muito menor. Rogue One hoje tem a Disney por trás, uma das maiores empresas, uma das maiores produtoras de filmes do mundo, tem muita grana, então fica um pouco mais fácil até de tu fazer. Rogue One tem uma história coesa, firme, ele fica ali dentro, ele não quer muito se expandir, até porque não é muito setado os Jedi e os Sith. Ele é coeso, ele fica dentro de si ali, naquela linha narrativa. Eu curti muito, achei a interpretação, achei a escolha dos atores bem legais, sim. Os personagens também, eles são bem escritos, né? Tu tem o cara mais brincalhão, tu tem o cara mais sério, tu tem interpretações dramáticas um pouco mais fortes. A parte cômica do filme, eu achei que eles deram uma exageradinha ali, mas ainda assim ficou num tom bom, com um tom aceitável, sempre com robôs fazendo a parte mais cômica também, ficou bem legal. O robô do filme é bem da hora, e ele explica algumas coisas que ficaram mal explicadas numa Nova Esperança. Praticamente quase esse filme quase que foi feito para corrigir algumas coisas do episódio 4 ao mesmo tempo, para trazer uma nova história. Muita gente criticou um pouco a digitalização de alguns atores, o uso de muito efeito especial. Pela parte ética ali do filme ali, eu concordo com as pessoas, eu acho que tem que se cuidar disso, senão daqui a pouco tu vai estar fazendo, não vai estar precisando mais de atores, vai precisar só de modelos de corpos e tu vai conseguir fazer os filmes com atores digitais. Mas eu acho que para essa história do filme, eu acho que quando são aparições pequenas ou aparições especiais, como aconteceu nesse filme, não vou poder falar aqui, senão vou dar spoiler, esse é um vídeo sem spoiler, foi bem usado no filme. Uma das coisas mais legais também foi que nos outros 7 filmes, eles sempre tratavam o Sith ou os Jedi, e tratavam às vezes com uma religião e algumas coisas mesmo controversas sobre os Jedi dentro dos filmes. Esse foi praticamente quase o primeiro filme que se falou muito um pouco dos Jedi, ou se falou, lógico, tem a aparição da Força, de toda aquela mística que tem da Força, tem personagens que usam isso dentro do filme, mas foi praticamente quase o primeiro filme em que não se tem Jedi, não se fala muito deles ali. O uso de sabre luz foi quase que mínima, e a história rodou muito mesmo da parte mais da criação da Estrela da Morte, da ideia de tentar roubar os planos para tentar descobrir algum ponto fraco dela, que no filme eles contam o porquê de ter aquele ponto fraco que aparece no episódio 4. E eu achei que eles conseguiram trabalhar muito bem isso e dar uma esperança de que futuros filmes, por exemplo, o filme do Han Solo, eles consigam trabalhar também sem a aparição muito dos Jedi. Lógico que esse filme é a conexão entre o episódio 3 e o 4, onde quase que não existe Jedi, ou os Jedi foram extintos, e que daqui a pouco no filme do Han Solo seria antes do Rogue One, daqui a pouco até entre episódio 1 e 2, daqui a pouco os Jedi têm uma força mais presente no universo. Mas eu acho que se eles conseguirem trabalhar isso com o uso mínimo dos Jedi, não estou dizendo que os Jedi são ruins, eu acho que eles fazem parte da história e são muito legais, toda a mitologia deles, mas tu conseguir trabalhar num filme onde que tu quase que uma das principais mitologias de todo o universo Star Wars, conseguir trabalhar isso e o filme ficar bom, o filme ficar coeso, eu acho que foi um acerto dos roteiristas e do diretor. Eu acho que a fotografia do filme é fantástica. Os lugares, eu não me lembro de o episódio 7 ter lugares tão bonitos assim.
mas os lugares que eles acabaram utilizando para gravar, principalmente quase o começo e o final, o primeiro e o segundo ato ali, foi fantástico. São lugares bonitos, fotografia bonita, e uma coisa que eu já tinha visto no episódio 7, que voltou a acontecer, é o uso da tecnologia atual misturada com a tecnologia que era lá dos anos 70 e que o George Lucas tinha à disposição para poder trabalhar. Por exemplo, eles não têm aparelhos, comunicadores touchscreen ou aparelhos touchscreen ali, mas eles usam, eles conseguem dar, a Disney, a Lucasfilmes conseguiu trabalhar atualizando alguns equipamentos, mas mesmo assim não atualizando tanto, para não ficar falta de conexão entre o que acontecia nos anos 70 e 80, a tecnologia que eles tinham lá, a tecnologia de transmissor, a tecnologia de tela, qualidade de imagem para os dias de hoje. Por exemplo, no R2D2, no episódio 7, ele tem ali uma telinha com alguns LEDs, são coisas mínimas que eles tentam ir atualizando aos poucos. Eu acho que isso o Rogue One não consegue trabalhar, e a Disney está trabalhando muito bem. Uma parte boa também é que eles criaram novas mitologias com novos guerreiros que defendem o local, com uso de lutas marciais. Também muito legal, eles aumentaram mais o universo Star Wars, mas sem apagar nada ou sem sobrescrever nada dentro do universo. Eu achei bem legal. Acho que o Rogue One cumpriu o seu papel, que era de fazer a conexão entre o episódio 3 e o 4, contar o que aconteceu ali no meio, como foi construída a Estrela da Morte, quem construiu, porque tinha um ponto muito fraco ali, né, para os rebeldes poderem atacar. Eu acho que eles foram muito infelizes com o final que eles deram para alguns personagens ali. Não vou contar, senão é spoiler. Eles poderiam ter trabalhado um pouco melhor, acho que foi meio pobre ali. Acho que alguns personagens eles poderiam ter trabalhado, ter dado um final, ter dado um rumo para eles dentro da história ali, em que não entrasse em confronto com o episódio 4. Por exemplo, um personagem que fosse trabalhar no outro batalhão, uma coisa assim. Tendo uma guerra contra o Império, que é muito maior, muito mais poderoso, contra os rebeldes, muito vamos dizer assim, normal, entre aspas, o que aconteceu com os personagens ali. Quem viu o filme vai saber, vai entender o que eu tô falando. Vai sair um vídeo aí com spoilers, onde eu conto um pouco mais sobre alguns personagens, detalho mais o filme aí. Esse vai ser sem spoiler, pra quem não viu o filme também ver esse filme legal. Volto a dizer, o filme é muito legal, o filme é do caralho. Pela experiência que eu tive com o filme, é meu filme predileto. Acho que eu vou sempre voltar a olhar o Rogue One. Pra quem nunca assistiu Star Wars, pode assistir daqui a pouco o Rogue One. Ele consegue se sustentar como um filme solo também. Daqui a pouco como um filme solo para fazer até uma ligação pro episódio 4, para as pessoas poderem assistir. E essa linha temporal, né, de Star Wars é muito louca, né? Primeiro saiu o episódio 4, 5 e 6, aí volta pro 1, 2, 3, aí sai o 7, aí daqui a pouco volta lá pro início. No dia que eu tô gravando esse vídeo, 27 de dezembro, eu não sei que dia vai sair, talvez saia amanhã ou quinta, mas no dia que eu gravo, 27 de dezembro, a gente teve a confirmação hoje de uma das principais estrelas de Star Wars, que é a Carrie Fisher, faleceu hoje aos 60 anos, vítima de um ataque cardíaco. Ela estava viajando de Londres para Los Angeles para fazer uma ação publicitária do livro dela, que ela conta as suas experiências quando interpretou a Princesa Leia no episódio 4, 5 e 6. Durante o voo pertinho de Los Angeles ali, ela acabou tendo um ataque cardíaco. Ela foi socorrida ainda dentro do avião, foi encaminhada ao hospital e hoje ela acabou falecendo, não sobrevivendo. É uma grande perda para o universo nerd. É uma grande perda para o resto do universo próprio de Star Wars, que já teve a perda de um personagem, o Han Solo, que morreu no filme. A gente não sabe a quantas anda a gravação do episódio 8, como que vai ser essa substituição para o futuro agora, fica aí a curiosidade, e ao mesmo tempo fica também a curiosidade por homenagens que a própria equipe de produção de Star Wars vai fazer agora. É isso aí, pessoal. Curta o vídeo, compartilha
E por hoje é isso.